enfrentando a cultura. O chamado para nós nesses dias é de enfrentamento. A cultura está cada vez mais longe dos moldes, das verdades da palavra de Deus. Nós vamos hoje continuar pensando nessa direção, focando em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 6 a 9, e também Hebreus, capítulo 13, verso 4. Nós temos dois versos que têm nos chamado a essa consciência do enfrentamento da luta que está diante de nós. Romanos 12, 1 a 2. Antes de lermos o texto desta manhã, vamos recordar Romanos 12, 1 e 2, que dizem os versos: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, rogo-lhes que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está o chamado, a trombeta tocando. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não deixe o mundo amoldar você. Resista. Como? Transformando através da renovação da sua mente, renovando a mente com a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus. E agora vamos aos textos desta manhã. Primeiro em Marcos capítulo 10, versos 6 a 9, depois Hebreus 13, verso 4. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus, que a palavra de Deus edifique-nos nesta manhã mais uma vez. Marcos capítulo 10, nós temos Jesus Cristo falando aí a partir do verso 6, ele foi interrogado sobre questões do matrimônio, e ele vai responder citando o livro de Gênesis, da criação. Ele cita Gênesis aqui. E ele diz assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Colocação de Jesus Cristo que confirma as verdades da criação lá de Gênesis. Mais uma vez, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E a palavra de Deus ainda para nós esta manhã, no livro de Hebreus, capítulo 13, no fim do livro de Hebreus, já no encerramento do livro, algumas exortações são dadas ali, e no verso 4 do capítulo 13 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Chegou aos nossos ouvidos a palavra do Senhor, mais uma vez, para a bênção das nossas vidas. Você escutou a música. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior
do que o meu amor, nem mais bonito. Quando eu escuto essa música, eu também lembro de uma outra história. O Juca recebeu um WhatsApp da namorada. Você vem me ver amanhã? O Juca respondeu: meu amor, por você eu iria à estrela mais distante, ou ao fundo do oceano. Pode esperar. Se não chover amanhã, eu vou te ver. O ser humano precisa de orientação. Ele entende o valor, a preciosidade da questão, mas está um tanto quanto desorientado. Li que a Federação Americana de Aviação colocou, em termos de estatísticas, que 10% dos acidentes de aviação são causados por desorientação do piloto. O piloto fica desorientado. Particularmente se ele é envolvido por nuvens e neblina, e ele não está ali baseado em instrumentos, mas na sua própria percepção de altura, de distância, de direção. Nós temos, diz os entendidos, especialmente pensando em aviação, nós temos 3 sistemas de percepção que nos orientam. Um é o visual, é o que nós enxergamos, os pilotos dependem disso, se estão na navegação visual. E o outro é o chamado vestibular. Interessante, os nossos ouvidos, a parte dos nossos audição tem tudo a ver com a nossa sensação de posicionamento e equilíbrio. Por isso que surge o problema de labirintite, quando há problemas na nossa audição, no nosso ouvido. Mas além do sistema visual e o vestibular, há o sistema somatosensorial. Nós também temos um entendimento da nossa posição, onde nós estamos, através da nossa pele, nossos músculos, nossas articulações. E essas coisas, então, todas formam um conjunto que nos orienta. Se estamos em pé, se estamos para cair, etc., onde nós estamos. E quando os pilotos, então, perdem a condição de se guiarem por esses sistemas, acidentes aéreos acontecem, eles não sabem se estão realmente nivelados, não estão nivelados, estão descendo, estão subindo, e aí o pior pode acontecer. É preciso ter a orientação correta para um viver sábio, edificante, construtivo. E isto é verdade em relação ao romance. Romance orientado é a palavra do Senhor para mim, para você, nesta manhã. Romance orientado. Esta palavra é para você aí, ainda na pré-adolescência, você na adolescência, você jovem, é para você solteiro, é para você casado, porque você deve também estar bem orientado para orientar os seus filhos, para educá-los nessa questão do chamado romance. E você, avó, é para você também. Você deve estar ali apoiando uma formação adequada, correta dos seus netos, juntamente com os pais deles. Todos nós, então, precisamos desse romance orientado. A chamada palavra de Deus para você nesta manhã é esta. Oriente seu romance. Não seja como o piloto que perdeu a orientação, está desorientado. E aí então o desastre acontece. Você está orientado em relação à questão do romance, ele mais cedo ou mais tarde entra nas nossas vidas. Eu me lembro mais ou menos vagamente, quando eu descobri que tinha algo muito interessante no mundo que eu não tinha percebido antes. Algo muito interessante, que se chama garota. De repente surgiu esta visão na minha vida. E logo então começa a ver alguma inclinação para a questão do romance.
é algo que vem, é parte de nós, Deus nos fez assim. As leituras que nós fizemos esta manhã da palavra de Deus, Jesus falando do Gênesis, nos remete a esta verdade. Agora a questão é que esta experiência tão humana, tão preciosa que Deus nos dá, precisa de orientação. Ou pior, acontece. Como me orientar? Como orientar o meu romance? Se olharmos a palavra de Deus, numa palavra simples, é o seguinte: começa com você escolhendo o matrimônio. Escolha o matrimônio. Se você vai orientar o seu romance, você precisa escolher o matrimônio. Nós temos duas possibilidades de orientação para as nossas vidas. Um é o caminho do naturalismo, que leva ao humanismo. Isto é, naturalismo, que habita aí na sociedade, esta visão, este fundamento que a sociedade abraça. O que é naturalismo? Tudo, inclusive nós, somos produtos do que eles chamam da natureza, isto é, ao acaso. Não há nada de especial na nossa criação, é tudo fruto do acaso. Surgiu, então as coisas estão aí, físicas, existindo por si mesmas. E então o ser humano não tem nada ao que se referir acima dele, a não ser a ele mesmo. E ele então deve escolher seus caminhos e seus fundamentos e como ele vai viver, os seus valores, etc. Mas este é um caminho, o caminho do naturalismo e do humanismo. A palavra de Deus em Jesus Cristo então nos chama para um outro caminho, um outro fundamento, é o da criação. É o da criação. As coisas não se desenvolveram por si mesmas como um acidente, mas por uma ação divina e um propósito divino. E Deus fez tudo conforme o modelo que Ele quis, inclusive nós, e não somente nós, mas também o nosso romance. E aí está então a nossa escolha. Ou nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou nós somos um acidente cósmico, sem sentido, sem direção, sem significado, e cada um escolhe o que quer fazer aí da forma que quer fazer. Ou nós temos valores transcendentes, isto é, não vem de nós, é nos dado por Deus, valores que são verdades, então sempre eram verdades há 2, 3 mil anos atrás, são verdades hoje. E são verdades que não dependem de mim, de você, nem da sociedade, da cultura. É nos dado, está acima de nós, é nos dado por Deus e por Deus na sua palavra. Os valores, então, para nós são transcendentes ou são imanentes, vêm de nós mesmos. E aí, cada um, ou a cultura, a sociedade, decide as coisas como achar melhor. Que caminho você vai tomar, que caminho seguir. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que nós somos então na criação, um propósito de Deus, um modelo de Deus para nós. Nós nos guiamos por valores transcendentes que são nos dados pelo Criador, aquele que nos criou. E nós vamos perceber que então nós somos destinados para o romance no sentido do matrimônio. Se ficarmos com o caminho naturalista, humanista, o que é que sobra para o relacionamento entre homem e mulher? Ou é motivado por um capricho egoísta, eu quero ter alguém para mim, do meu jeito que eu quero, e enquanto interessar, e depois eu descarto se não interessar. Ou podemos também caminhar pelas explicações sociológicas. Olha, o ser humano lá no passado, então ele em um estado primitivo, ele precisava sobreviver. Ele entendeu que se ele se ajuntasse em família, ele sobrevivia. E por isso é que surgiu então o relacionamento homem-mulher, surgiu daí, e filhos também, etc. Era sobrevivência. E se também não houver mais necessidade de sobrevivência, também não há necessidade mais do matrimônio e nem mesmo da família. Não é assim. No propósito, no modelo da criação de Deus, segundo a palavra de Deus. Não é assim nos valores transcendentes que Deus nos dá. Orientar o romance é escolher o matrimônio, porque o matrimônio é o que vem da criação de Deus. Deus não somente criou o homem e a mulher, mas Ele criou o casamento, o matrimônio. E Jesus vai citar Gênesis. E o que Jesus está dizendo ali, quando nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a criação, romance e sexo e gênero,
Tudo está intrinsecamente ligado na obra de Deus. Isto mesmo, Jesus afirma que está intrinsecamente ligados criação, romance, sexo, gênero. Um pacotão que não pode ser separado. Isso, todo esse pacote deságua no quê? No matrimônio. No matrimônio. Deus uniu, diz Jesus, citando Gênesis. Deus uniu. Deus fez o ser humano, homem e mulher, e os uniu, estabeleceu o matrimônio. Portanto, o matrimônio, o casamento, não é um acessório, não é algo de segunda importância, mas é crucial, é basilar para a vida humana, para a humanidade. A humanidade é resultado do matrimônio e deve ser resultado do matrimônio. Então, escolher o matrimônio é o primeiro passo para orientar a minha inclinação, a minha atração pelo romance, o relacionamento entre um homem e uma mulher. E aí, então, para me orientar, se eu escolho o matrimônio, eu tenho que me formatar pelo matrimônio. Formate-se pelo matrimônio. Quando eu penso e eu sinto a minha inclinação para o romance, para uma atração na pessoa do outro sexo, eu preciso formatar a mim e essa inclinação pelo molde do matrimônio que Deus estabeleceu. Hoje em dia, a palavra relacionamento, que precisa ser sempre olhado com cuidado. Se você entra no Facebook, as pessoas escrevem lá, em relacionamento. E às vezes você pode voltar àquela página e de repente sumiu aquilo ali. Assim como você joga fora uma lata de refrigerante vazia, foi embora também. E aí quando você lê em relacionamento, pergunta, o que isso quer dizer? Será que ela está se encontrando com essa pessoa uma vez na semana? Será que está encontrando 3 vezes na semana? Será que está indo para a cama, não está indo para a cama? Será que está morando junto, não está morando junto? Será que está meio morando junto? Será que já surgiu um filho? O que está acontecendo? O que é esse negócio de relacionamento? Desorientação. Desorientação. Não se sabe o que é. Mas você, orientado pela palavra de Deus, discípulo de Jesus Cristo, diferente da cultura desorientada, e essa cultura guiada pelo naturalismo, humanismo, você guiado pela palavra de Deus e a criação, não precisa ficar nessa confusão, não deve ficar nessa confusão. Você tem a orientação, você pode se orientar, formatando-se pelo quê? Pelo matrimônio. Esquece esse negócio de relacionamento, seja lá o que for isto, no sentido em que usam. Matrimônio. É interessante ver, quando Deus institui o matrimônio, qual é o modelo de Deus? Interessante porque Deus não disse para Adão e Eva, olha, é o seguinte, vão dando uma conhecidinha aí um no outro, e vão se esquentando um pouquinho, né? E vai levando aí o negócio, e vai cada vez mais, né? Um pouquinho mais. Não. Sabe o que Deus faz? O modelo de Deus? Adão, aqui está Eva, Eva não. Vocês agora são um. Mas assim, depressinha? Para Deus só existe um modelo. É o único modo. É o modo divino. E diferente desses negócios que ninguém sabe onde está, é muito definido, é total, é imediato. Imediatamente, homem e mulher, então vivendo tudo. Em questão de moradia, o homem deixa a casa do pai e mãe, então na questão das posses, dos projetos, do sexo. Tudo. É a forma do matrimônio. E é onde, então, isso realmente acontece. É onde deve acontecer. O romance precisa ser orientado de uma forma em que você se formata pelo matrimônio. Quando eu penso em romance, eu penso em matrimônio. É assim a visão da palavra de Deus. Quando eu penso em romance, quando eu olho para a minha inclinação para o romance, eu penso matrimônio. Matrimônio formata minha ideia de romance, meu anseio de romance. Não ficar ali com uma coisinha que vai levando. Não. É o matrimônio que vai formatar minha forma de sentir. Mas se é dessa forma, como é que fica esse negócio de namoro?
Como é que fica essa questão de namoro? Deus não criou namoro, nós criamos. Mas então é pecado o crente namorar? É contra a palavra de Deus namorar? Como é que fica o namoro? Bem, deixe-me dizer o seguinte: para orientar o seu romance, você precisa se apaixonar para o matrimônio. Apaixonar-se para o matrimônio. Isto é, a sua paixão, o seu romance, o seu sonho de romance precisa ser todo direcionado para um fim muito claro, para o matrimônio. Precisa ser orientado para o matrimônio. Como nós devemos ver isso? Na cultura atual, nós encontramos relacionamentos então indefinidos. Matrimônio não é devido. Os dois lá estão já naquele jeito. Um fala em matrimônio, não, só estraga, não é matrimônio, né? Vamos continuar aí nosso relacionamento, etc. Então, na cultura atual, relacionamento é indefinido e matrimônio não é devido. E nós não sabemos onde as pessoas estão, inclusive. O que é esse para essa? Ninguém sabe. Não há uma definição, não há uma clareza, a coisa é nublada, é cinzenta, é confusa. Por isso faz mal, está fazendo mal às pessoas. Quando falo em, então, se apaixonar para o matrimônio, eu quero trazer você, remeter você a aquele procedimento, não da cultura atual, mas da tradicional. Na verdade, nos tempos bíblicos, o relacionamento homem de mulher passava pela intervenção da família. Um acordo, inclusive, familiar. O alvo era o matrimônio. O alvo estava correto. Qual é o método de se chegar ao matrimônio? Envolvia a família. Hoje em dia temos uma resistência a isto. Temos uma resistência a isso aí. Me parece que não era uma receita tão ruim assim, não. Quem mais vai pensar no bem dos seus filhos do que os pais equilibrados e saudáveis? Aliás, mesmo nos nossos dias, quando não envolvemos tanto um acordo familiar, ouvir a família e os pais é sabedoria nessa questão. Não devemos jogar isso tudo fora. Mas qual é o modelo nosso hoje que trabalha mais numa expressão mais individual? Primeiro, nós pensamos na categoria do flerte, quando se aproxima, se conversa, as primeiras conversas. Depois, então, já há um envolvimento, um compromisso, um certo compromisso assumido, chamado namoro. E depois, então, vem o noivado, quando, então, de forma muito focada e séria, já se fala no casamento. E, finalmente, vem o casamento e o matrimônio. Então, quando eu penso já no flerte, eu tenho que pensar, isso tem que dar no matrimônio. Isto é, apaixonar-se para o matrimônio. Então, o namoro, como nós fazemos hoje em dia, que vem do flerte, namoro, noivado e depois do casamento, o namoro só se justifica se ele objetiva o matrimônio. Namoro que não objetiva o matrimônio é totalmente fora do plano de Deus, porque o plano de Deus é o matrimônio. Eu devo escolher o matrimônio, devo me formatar pelo matrimônio. É o que Jesus Cristo ensina e é o que o livro de Hebreus diz. O matrimônio deve ser digno de honra entre nós. Namoro só se for para casamento. Ou então não faz sentido nenhum. Não é o caminho bíblico. Por isso é preciso no nosso meio, esse eu vou dizer o que eu vou dizer agora para a cultura, um absurdo, mas no meio do povo de Deus e no coração do discípulo de Cristo, precisa ser descartado namoro e namorinho para entretenimento. Isto é pecado, é contrário ao plano de Deus, porque o plano de Deus é do matrimônio. E qualquer aproximação que se dá, seja como for, com participação de famílias, ou numa atividade individual, passando pelo flerte, etc., depois do namoro, isso tem que ser algo que objetiva de forma muito concreta o matrimônio.
Então, namoro e namorinho para entretenimento deve ser jogado fora. Você viu, já viu, eu também, na nossa sociedade, 12 anos, estão namorando, 13 anos, 14 anos, 15 anos estão namorando. O sujeitinho não compra e nem lava nem as suas cuecas. E diz, essa é minha. Não é, nem ele é dele, nem ele é dele. E aí algo crucial, algo que altera tudo na humanidade, criação de Deus, é jogado nesse negócio aí, de uma forma distorcida, imprudente, injustificável. Por quê? Porque a cultura e a sociedade, então os próprios pais e aí depois os jovens, estão desorientados, não sabem o que é o romance, não sabem encaminhá-lo, não escolheram o matrimônio, não se formatam pelo matrimônio, não se apaixonam para o matrimônio. Descartar um namorinho para entretenimento, passar tempo, assim como eu encho o meu tempo jogando videogame. Eu também, então, na sexta-feira, vou namorar. Vou também passar tempo com outra pessoa. É preciso descartar o tal do relacionar simplesmente para dar vazão a um estímulo sexual. Isto arrebenta com o ser humano, é errado, não é o modelo de Deus, porque envolve o matrimônio. A fornicação, muito menos. Simplesmente para eu ter sexo com alguém. Tenho escutado mais e mais sexólogos, especialmente de orientação cristã, dizendo como a vida promíscua da juventude está estragando a experiência matrimonial delas depois. Faz um mal terrível, um mal terrível. Tira, rouba delas, rouba da juventude aquela condição de experimentar a sublimidade, a profundidade, a pureza da experiência sexual matrimonial. É preciso descartar estas coisas. O namoro só se justifica se tiver o foco no matrimônio. Oriente o seu romance, então, de forma que você se apaixona para o matrimônio. E aí, quero trazer algo que a sociedade resiste. Ele diz que o ensino cristão é cheio de tabu, é conservador, é legalista, é opressor. Princípio de vida, que a palavra de Deus nos ensina. E se você não tem a palavra de Deus, vai seguir a cultura, vai se arrebentar e arrebentar os outros. Qual é o princípio? Qual é o princípio? O princípio é esse. Princípios, critérios, precisam estar ou estarem acima da paixão. Isso na área do relacionamento sexo e gênero, como outras coisas mais também, até nas coisas materiais. Eu quero. Tem uma atração forte. Antes de você seguir as suas emoções, seguir a sua paixão, quais são os princípios que devem guiar a sua paixão e seus desejos? Quais são os fundamentos? E há paixões que precisam receber um não. Há paixões que precisam receber uma ajeitada. E há aquelas que podemos dizer sim. E aquelas que podemos dizer não agora, tem que ser depois. Quando eu tinha meus 15 anos para 16, veio a mim uma grande vontade de dirigir, poder dirigir. Como eu gostaria, como eu queria poder pegar o carro. E eu questionava, por que não podemos dirigir nessa idade? Eu tenho tamanho para dirigir, meus pés podem trabalhar muito bem os pedais, a minha visão. Por que não? Posso dirigir muito bem. Há uma lei que estabelece um momento quando o cidadão deve começar a dirigir. Isto, obviamente, pode ser trabalhado um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas a verdade é que há coisas
que precisam esperar um certo tempo amadurecimento. Nós fazemos isso na vida com todas as coisas. Você não quer, por exemplo, ser operado, passar por uma cirurgia feita por um médico de 18 anos. Ou quer? Há uma hora para as coisas. Mas o que fazer com a minha vontade? Eu queria dirigir. Estavam trazendo a mim um trauma. Não, não tem trauma. É sabedoria e princípio. É hora de dizer não. É depois. Não é a hora. E você vai ter que provar ainda depois que você tem condições de dirigir. Ou então não vai dirigir. É um exame. E se depois, quando você começar a dirigir, se você não seguir as regras, pode ser que te proíbam de dirigir. Mas quando chega nisto que é o mais fundamental da experiência humana, vem antes da profissão, vem antes das posses materiais, que se chama o relacionamento entre a mulher e para nós o matrimônio, aí dizem o seguinte: não, 12 anos está bom. Precisam se descobrir, experimentar, etc. Sim, o jovem precisa ter relacionamento com pessoas do outro sexo, entender o que é isto. E talvez surja lá uma paixãozinha, mas ela tem que ser orientada. Não é hora de relacionar. Segura isso aí. Tenha amizade. É uma coisa, sem maiores envolvimentos. É preciso, então, colocar princípios acima da paixão. A pessoa que, por exemplo, segue a sua paixão em termos de consumismo, entra em problemas financeiros terríveis, faz tolices. Paixão não pode nos guiar. Paixão é parte do nosso ser. Deus nos fez seres de paixão, seres de sentimento. Inclusive na área do relacional homem e mulher. Mas as paixões não devem nos guiar, e sim os princípios que Deus nos dá. É preciso então orientar o romance, apaixonando-se para o matrimônio. Ter essa disciplina. Sabe o que é essa palavra? Disciplina. O homem e a mulher que não aprendem a disciplinar e refrear as suas paixões entram em problema. E quanto à sua volta, você não observa pessoas estouradas nesta área. Matrimonial, relacionamento. Por quê? Não aceitam a disciplina da paixão. E aí, o desastre vem, assim como acontece com o avião, quando o piloto está desorientado. Então é preciso orientar o romance, apaixonando-se para um matrimônio. Colocar, então, essa formatação. Eu vou conhecer alguém, se parecer interessante, vou flertar, e se ali então as coisas fluírem, vou buscar um namoro. O namoro pensando no matrimônio. Mas o que é o namoro? O namoro é hora de nos conhecermos do ponto de vista moral e espiritual, não sexual. Se você inverter isso, você vai ter problema. Conhecermos o outro do ponto de vista moral e espiritual. Você não vai viver com o sexo. Sexo serão momentos. Você vai viver com os valores que o outro tem. E aí o carro pega. Aí o carro pega. De manhã, meio-dia, na hora de fechar a conta do mês, na hora de ver os programas, na hora de decidir como é que vai ser as coisas na casa. Valores espirituais e morais. É com isso que você vai viver. O sexo é uma premiação. É um aspecto que vem premiar e solidificar aqueles que estão alinhados moralmente e espiritualmente. E aí o sexo tem o seu lugar abençoador, tremendo e sólido. Namoro, então, é para conhecer o outro, do ponto de vista moral e espiritual, e não para ter alguém para dar vazão sexual. Isto é falta de disciplina, isto é não colocar princípios antes das paixões, e terá problemas. Namoro de adolescente, complicado,
porque não há maturidade ainda para ter a disciplina e os hormônios correm a 100 por hora. E aí nós permitimos o namoro de adolescentes, os expomos a condições de situação que eles não têm condições de administrar ainda. Problemas difíceis. Mas depois do namoro, se eu estou objetivando o casamento, eu penso no noivado. O noivado, então, é a hora agora quando vamos planejar o casamento. Agora a conversa é para entrar na reta final. E deixe-me dizer que orientar o romance, planejando, apaixonando-se pelo matrimônio, isso tudo deve ser num tempo factível e num tempo realizável. Mas o noivado, então, é aquele que deve nos levar a planejar. Vamos falar sério agora sobre concretizar esse relacionamento. É o planejamento para o matrimônio. E finalmente chega o matrimônio, que é a concretização. Aí realmente a paixão, o romance, o amor se tornam sérios e concretizados, publicamente se assumindo um ao outro, de forma recíproca, mas assumindo publicamente. Aí sim, posso dizer que eu amo essa pessoa, amo de verdade. Orientar-se no romance. A sociedade está desorientada. A cultura está desorientada, mas você, discípulo de Cristo, não precisa estar desorientado. Você pode muito bem orientar, apaixonando-se para o matrimônio. Todo o meu romance será voltado para o matrimônio, e se um romance não pode ser para o matrimônio, então ele deve ser interrompido, não deve ser buscado de forma nenhuma. E por isso, orientar o romance exige que você planeje o matrimônio. Planeje o matrimônio. Pais, pense nisso. Na educação dos seus filhos, inclua na educação dos seus filhos. Hoje, da minha experiência, eu digo a você, hoje conhecendo muito mais sobre a vida, eu digo a você, já na infância, ensine seus filhos, seu filho, sua filha a planejar para o matrimônio. Por exemplo, lá no começo da infância, na pré-adolescência, diga para ele, ore para que Deus prepare na hora certa a pessoa para você. Ensine-o a caminhar pela oração nesse caminho, e não pela paixão dele em primeiro lugar. Planejar um matrimônio, o que é planejar? Pensar antes do romance acontecer, antes do envolvimento acontecer, eu planejo, eu penso. O que é que vai ser para mim essa experiência gloriosa, maravilhosa de encontrar uma pessoa com quem eu vou me casar? O que é isso? Como vou fazer isso? Quando vou fazer isso? Quando vou fazer isso? É preciso disciplina. E é preciso disciplina para pensar nas categorias e etapas. Vou eu começar quando mexer com essa questão? Isto é planejar. E planejar de forma que eu não priorize a aparência física ou posses materiais. Essas coisas têm o seu lugar, são importantes. Mas, em primeiro lugar, devem vir outras coisas. Os valores. Então, planejar o matrimônio é você, antes de encontrar alguém, você adolescente, desde já, começa a planejar. Defina os valores que você entende que devem haver no seu buscar de uma pessoa, no flertar. E se ali não tiver, já não flerta. E depois do namoro, veja se essas coisas vão se comprovando, esses valores. E depois que no noivado comprove mais ainda. E que você então diga, eu só vou consumar o matrimônio se esses valores estiverem presentes. Analise a si, se você tem esses valores. E depois analise o outro. As pessoas querem buscar o outro que tenha isso, tenha aquilo. Mas ele não pergunta, e eu? Se eu encontrar uma pessoa que tem tudo isso, eu correspondo? Eu tenho esses valores? Ela vai encontrar em mim também esses valores? Que valores?
Quando você pensar no matrimônio, comece pensando: eu quero formar um casamento e um lar bíblico. Não vou me envolver com ninguém se não for por aí. Já paro ali. Senti uma paixãozinha, mas eu já vi que aquela pessoa não vai me levar a um lar bíblico. Então eu paro. Quando a paixão ainda é pequena, eu paro ali, não vou em frente. Quero formar um matrimônio onde haja uma devoção a Cristo, devoção cristã. No nosso lar ali, respire-se a pessoa de Jesus Cristo. E o nosso relacionamento seja a três: eu, você e o Senhor Jesus. Esses valores eu não negocio. Eles são fundamentais. Eles são a base, o alicerce que haverão de sustentar uma experiência feliz e edificante. Ou então você, como as pessoas estão na minha volta, aí destroçadas, perdidas, confusas, piores experiências. Então é preciso definir, quanto antes melhor, os meus valores. E estar pronto para olhar em mim, examinar se eu os tenho e se outra pessoa tem. Um lar bíblico, a devoção cristã e os papéis de esposa e marido. Esposa, mas que não vai ser uma trombada. E nós não vamos ser parecidos com isso que a gente vê na Fernão Dias toda hora. Minha experiência matrimonial, meu relacionamento com a minha esposa, com meu marido, não vai ser uma trombada, mas aquilo que nós falamos já aqui sobre a complementaridade. Qual o papel da esposa, o papel do marido? Ela aceita, entende isso. Eu entendo isso. Aceito ou não. Teremos uma harmonia nessa questão. Será que o outro e eu temos uma atitude de servo? Ou queremos ir para o matrimônio para saber como vamos ser servidos? Estou me envolvendo com uma pessoa que tem responsabilidade diante da vida. Ele tem um projeto sério de vida, profissional, etc. Ou é irresponsável? Ou é irresponsável? Como é que estão as questões do projeto de vida da outra pessoa? Tem um plano de vida essa pessoa? Estou me enroscando com uma pessoa tão jovem aí, eu também sou. Não tem plano de vida nenhum ainda, não sabe para onde vai. Como é que essa pessoa reage quando há conflitos? A resolução de conflito para essa pessoa, como é que é? Talvez ele trouxe de casa, aprendeu lá um modelo totalmente doentio, errado. Quando as coisas não são como ele quer, ele grita, se exalta, ou então se fecha. Não sabe lidar com conflitos de forma saudável. Que pessoa é essa? E aí você vai engolindo isso em nome de uma paixão, que a paixão está falando primeiro para você, e não os princípios. E você vai depois, quando casar, descobrir que você fez uma grande tolice. E aí vem aquelas colocações: porque não sabia. Sabia sim. Deixou a paixão falar mais alto e não observou o que tinha que observar. Pessoas que, quando há conflito, pune o outro com silêncio, bate a porta, a estilo de novela. Não fica para uma conversa de respeito e séria. Respeito. Esta pessoa me respeita, eu dou respeito a essa pessoa. Ou ela se dá o direito, talvez eu também, de, em certos momentos, agir de forma desrespeitosa. Por mais difícil que seja a hora, por mais difícil que seja o que tem que se tratar, o respeito é mantido, essa pessoa se mantém no equilíbrio do respeito. Altruísmo. É uma pessoa que pensa só em si mesma e acha que eu e o casamento vai ter que ser para servi-lo, ou ele entende também que ele deve servir, ela deve servir. Planejar o matrimônio é você definir os seus valores, porque é com essas coisas que você vai viver. Ou isso vai bem, ou vai ser uma história triste, difícil, lamentável, se não catastrófica. E não somente para vocês, mas para os filhos que vão viver nesse ambiente, onde os valores são terríveis. Você quer ter uma experiência feliz? Prepare-se para a experiência feliz. Ela não vem automaticamente. Ouça a palavra de Deus, os critérios, os princípios, o que o Senhor nos ensina.
Planejar o matrimônio é orientar o romance para o melhor e não para o desastre. Então é preciso um projeto. Um projeto. Se vou escolher um matrimônio, vou me formatar pelo matrimônio, vou me apaixonar para o matrimônio, no planejamento eu tenho que pensar o quê? Quando que eu posso encarar esse negócio? Quando que eu vou estar pronto para isso? Com 15 anos? De jeito nenhum. Com 16 anos? De jeito nenhum. Com 17 anos? De jeito nenhum. Aliás, os nossos dias estão vivendo uma coisa terrível. A adolescência está chegando nos 40 anos. Dizem que essa geração última aí não quer nem pensar em casar, é ficar na casa dos pais, jogar videogame e sair na noite. Comprar um carro bonito, deixar que a mãe continue lavando a roupa, pondo a comida na mesa e vamos viver. Com que idade? Quando é a hora certa? É preciso chegar o momento da maturação espiritual. Jovens, meninas, garotas, esse rapaz com o qual você está aí se envolvendo, ou o dia que você se for envolver, ele demonstra maturidade espiritual. Ele vai ser um líder espiritual na sua casa. Ele tem convicção da sua fé. Ele vai lhe ajudar a caminhar nos caminhos do Senhor. Ele vai levar seu matrimônio, seus filhos, etc., para o caminho do Senhor. Você está se envolvendo com um bebezão espiritual, um raquítico. Quem é esse? E você? Enquanto você espera esse que tem maturidade espiritual, você está se preparando para ser aquela que vai corresponder, ou você é aquele que quer uma esposa com maturidade espiritual, você também está se preparando para ser aquele que vai estar maduro na hora certa, emocionalmente, maturidade emocional. Qual é uma marca da imaturidade pela qual todos nós passamos, da infância, adolescente? Uma das marcas mais profundas é o seguinte: tem que ser feito do meu jeito que eu quero, ou então eu fico bravo, triste. Maturidade. Chega. Nós entendemos que a vida não é sobre tudo que eu quero. Não há como caminhar por aí. É saber dizer não para si mesmo, maturidade. E não se desequilibra emocionalmente, mas aceita a vida ter os seus nãos, os seus contratempos. Que a sua vontade não será sempre feita. É maturidade. É você deixar de dizer não como brócolis para começar a comer brócolis. Maturidade. Lembro a voz do meu pai: Jessé, na vida não se faz tudo o que se quer, mas se faz o que precisa ser feito. Maturidade. Ao virar dessa página, é preciso ver o projeto. Estou eu maduro espiritualmente? Estou eu maduro emocionalmente? E isso às vezes não é sempre questão de idade cronológica. E a pessoa com a qual estou me envolvendo? A pessoa que eu vou buscar, nem sei ainda quem vai ser. Eu vou estar olhando primeiro os princípios e não primeiro a paixão. Vou olhar, essa pessoa tem maturidade espiritual, tem maturidade emocional. Tempo, quando? Maturação, profissão. Começou a namorar antes da faculdade. O que você vai fazer depois? Vou fazer faculdade. Primeiro tem que entrar, estou terminando. Então, como é que é? Falta aí 1 ano, 2 anos de faculdade, depois vai ser mais 4, 5, já deu 6. Aí você tem que entrar na vida profissional. Você vai namorar quanto tempo? 8 anos! Isso não existe. Isso vai dar problemas. Vai dar ruim, como dizem por aí. Não vai dar certo. Vai se cruzar as coisas. Vai entrar coisa que não pertence ao namorinho, que pertence ao casamento, nem para o namoro. Enfim, vai dar problemas isso. E quem é que sustenta um negócio desse?
Eu me lembro que eu arrumei uma namorada lá por volta dos meus 18 anos. E eu achei que eu ia casar com ela. Aliás, perdi contato, mas eu vi recentemente alguma coisa, fiquei muito contente que eu não casei com ela. Como Deus nos livra de certas coisas, né? Mas sabe, na minha igreja não havia sermão como esse. Eu estava entregue a mim mesmo. Mas pela graça de Deus, uma luz brilhou. E então, orientado pelo Senhor, fiz uma pergunta a mim mesmo: Gessé, o que você está fazendo? Sinceramente, honestamente, terminei o namoro. E aí então, joguei fora da minha vida o namoro até o tempo certo. E na minha igreja, então 18 foi para 19, 19 para 20, 20 para 21. Meus 3 irmãos tinham casado, eu ainda não. E começaram a ficar preocupados na minha igreja. Por que ele não namora? Um problema? A dificuldade dele? Não era hora. Não era hora. Não ia arrumar encrenca espiritual e moral para a minha vida. Já era difícil sem. Mas a disciplina vem primeiro. Encaminhar da melhor forma possível. E eu estou muito contente que eu esperei. Hoje eu estou bem acompanhado. A questão da profissão. Enquanto você não lavar as suas roupas, não cuidar da sua comida, você vai fazer o que com o outro? Você ainda é um bebezão? Uma bebezona? Profissão, projeto, condições financeiras. Pais, orientem essas coisas. Condições financeiras. Você investe, por exemplo, na sua filha, investe na sua filha. Ela é como aquele violino finíssimo, delicado, belo, harmonioso. Aí chega um gorila e diz: deixa eu tocar ele um pouquinho. Olhar bem as condições. Para você assumir o outro assumir você, precisa de dinheiro. Sustento. Deixará o homem, pai e mãe. Ensinará a sua mulher. Deixar emocionalmente. Deixar materialmente, geograficamente. Porque vai dar problema se não deixar. Não vai ser saudável o relacionamento. Encrencas vão surgir. E não formou um matrimônio de verdade. É preciso ver as condições financeiras. Meus irmãos, isto tudo está totalmente contrário ao que está aí fora, o que os seus parentes pensam e fazem, o que a televisão diz, o que a música diz, o que a mídia diz, o que a escola, a universidade ensina, diretamente ou indiretamente pelas convivências. Estou falando de um caminho estreito, como é o Evangelho, para os dias atuais. Mas deixe-me dizer que eu falo com toda a convicção, à luz da palavra de Deus, que se você caminhar por aí, você caminha por um caminho saudável e edificante, do qual você não vai se arrepender. Como é que as pessoas estão à sua volta? Elas que não abraçam isso que nós falamos nesta manhã. Elas estão bem? Como é que está a vida delas? Deus tem o melhor para você. Vamos lembrar que Jesus Cristo veio para nos resgatar dos nossos caminhos, dos caminhos do mundo. Por isso nós, quando caímos em nós mesmos, diante de Deus, e entendemos que o nosso coração está sendo guiado pelo mundo, nós caímos em arrependimento. Ó Deus, me perdoa, porque não estou guiado por Ti, minhas ações, meu pensamento. E aí, então, eu entendo porque Cristo tinha que morrer em meu lugar. Eu sou culpado diante de Deus. Eu estou aliado com o mundo e não com Deus. E então, entendo que ali Deus me oferece o perdão. Cristo paga a minha culpa na cruz. E ali eu encontro, então, o perdão pleno.
para então ter uma reconciliação com Deus e um romper com o mundo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas: longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus Cristo, para o qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Isto quer dizer o quê? Eu começo uma nova vida agora com Deus e com a palavra de Deus. E isto então vai tocar o meu romance, minha visão de romance. Vai me levar ao modelo de Deus no matrimônio. Escolher o matrimônio, me formatar pelo matrimônio, me apaixonar para o matrimônio, de planejar o matrimônio com Deus. Esse é o caminho de quem nasceu de novo em Cristo. É um caminho sábio, é um caminho pensado, é um caminho de critérios, é um caminho edificante, é um caminho de bases sólidas com o Senhor, sobre o qual você pode construir. As lutas vêm, o vendaval bate, mas você e a sua casa perseveram e vão em frente. É isso que Deus quer para você. Deus não está por aí, a palavra de Deus não está por aí como o mundo pensa, para oprimir, para então estragar os prazeres da vida. Não, Deus quer o melhor para você. Deus pode dar o melhor para você. Em Cristo há um novo modo, um novo caminho. Que o Senhor nos sustente numa vida redimida em Cristo Jesus, inclusive nos nossos romances e matrimônio. Que Deus tenha misericórdia dos nossos solteiros, porque os dias são maus. Que Deus ilumine pais para educarem e criarem seus filhos, mesmo no grande desafio de bater contra a cultura. Que o Senhor faça desta igreja uma igreja fiel. Vamos orar.